viu, quem que lembrou da palavra que Deus entregou na semana passada? Foi forte? Lembra? Nós tivemos 2 conversões na semana passada. Foi a palavra. Lembra? Então, a palavra foi bênção. Hoje, para preceder a ceia do Senhor, nós vamos falar sobre as chaves espirituais reveladas no deserto. É uma pregação mais curta, ela é maior do que essa, mas por enquanto Deus autorizou falar essa parte. Então você acredita que lá no deserto tem chave para a gente? Tem, ou se tem, né? Então vamos aprender algumas hoje. Olha, a primeira coisa que é importante você saber é que os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. Todos. Sabe? Todos os grandes homens de Deus aí na Bíblia passaram pelo deserto. E sabe, eu fico assim muito apreensivo e até às vezes entristecido que quando Deus coloca alguém no deserto, às vezes ele pula, fica reclamando. Muitas vezes as pessoas não compreendem a plenitude da alegria que você deve sentir quando Deus te coloca no deserto. E aí às vezes um detalhezinho, uma lutazinha, você já entra em pânico, sem entender que nada acontece debaixo do céu sem que haja uma autorização de Deus. Sabe, irmãos? E eu fico às vezes entristecido porque é a oportunidade que Deus está te dando para você confiar mais nele. E aí quando ele te faz o primeiro teste, você cai. Muitas vezes você abandona ele. Muitas vezes você reclama dele quando ele te coloca no estreito. E aí você ainda diz: Senhor, o que eu fiz? Que pecado eu cometi para que eu esteja aqui no estreito? E muitas vezes não é pecado não, meu irmão. Ele está te treinando para aquilo que está por vir. Glória a Deus. Sabe? Então nós precisamos aprender mais de Deus. A gente precisa confiar mais em Deus. A gente precisa entender que nada sai do controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Está tudo nas mãos dele. Ele só quer que você confie nele pela fé. E quantas pessoas que quando chega a primeira luta esmorece e perde a fé em Deus? E começa a murmurar contra Deus. E até ameaça Deus. Eu já vi gente ameaçando Deus. Infelizmente há determinadas igrejas que fazem ameaça a Deus. Se você não fizer, nós vamos fazer uma corrente e Deus tem que fazer. Como se Deus fosse nosso vassalo, e é exatamente o contrário. Deus é que é o grandioso do universo. Eu sou apenas um grão de areia. Eu não posso mandar em Deus. Deus não pode fazer as minhas vontades. Por isso que Jesus diz o que lá naquela oração, quando os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. O que ele falou? Seja feita a vontade minha. É isso que está escrito lá. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que ele diz como no céu? Porque as suas bênçãos precisam primeiro ser liberadas lá em cima para descer. E tem gente que acha que a bênção vai vir de alguém que está do teu lado, que a bênção vai vir aqui da terra. Ela não vem. Para quem é servo de Deus, a bênção não vem mais da terra. Por isso que quando você olha para a cruz de Cristo, para onde estava apontando a cabeça dele? É para o céu. Ali se cumpre a própria oração dele, assim na terra como no céu. Os pés deles apontavam para onde? Para a terra. E a cabeça estava apontada para onde, irmão? Se liga. Presta atenção nos sinais de Deus. Sempre eu tenho pregado aqui, que eu nunca esqueço, né? Eu também passo as minhas lutas. E quando eu estou na luta, a primeira coisa que eu faço é olhar para cima. Porque Deus falou assim: olhe para cima, de onde virá o meu socorro. Meu socorro não vem aqui de baixo. Meu socorro vem do céu. E eu preciso olhar para o céu.
É por isso que foi aí no louvor, levante a mão, tem que levantar a mão para o céu. Louvor não se olha para a terra. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Louvor se olha para o Altíssimo não fica aqui embaixo, ele fica no céu. Por isso que quando o profeta tem a visão do céu, ele vê Deus lá no norte do céu, governando com 24 anciãos. E aí ele vê os anjos, os querubins, e vê aqueles seres que têm olhos por dentro e por fora. Mas ele olhou para o céu. Irmãos, nós passamos dias difíceis? Claro. Claro que sim. A gente passa dia turbulento? Oh, meu Deus do céu. Há momentos que a gente se sente completamente inseguro ou insegura? Sim. Tem dia que você fica até com medo? Sim. Essa semana, em nome de Jesus, eu vou orar num lugar aí que o Jones me disse que eu tenho que ir aí, que estão vendo vulto, tá, como é que fala, os objetos estão se movendo sozinhos lá dentro. É isso, Jones? Chega lá, os objetos se movem sozinhos, o pessoal está com medo, mas eu não tenho medo. Uma hora que está em mim, que está no mundo. Eu vou lá. Eu vou. Claro, eu vou. Eu não deixo de atender um pedido de oração. Só não fui essa semana porque eu conheço a minha garganta, conheço a minha rinite, e se eu tomasse aquela chuva ia me atrapalhar a pregar aqui. Então eu falei, semana que vem, se tiver um tempo mais seco, pode contar comigo, eu estou firme. E se o demônio estiver lá, é melhor ele partir, porque eu vou lá. É bom que ele já sabe que eu vou. Hein? Sai para lá, negócio de movimento. A pessoa está vendo vulto também? Vulto. Isso é coisa demoníaca. Alguém aqui já teve tanta luta que começou a perder a fé em Deus? Já aconteceu comigo lá no passado, hoje não mais, mas lá atrás, quando eu estava começando a minha fé, eu passei por tanta luta que a mamãe falou assim, meu Deus, Deus me abandonou, como é que eu vou continuar crendo em Deus? Isso está na Bíblia, a mulher de Jó falou com ele, como é que você vai continuar crendo nesse Deus que te abandonou? E se eu te disse que biblicamente, se eu disser para você que biblicamente, o deserto tem chaves espirituais que Deus libera lá no deserto para nós. Você crê? Amém. Eu creio. Você acredita no que eu estou falando? Amém. Eu creio. Para pensar um pouco agora. Você já percebeu que, biblicamente, os grandes nomes de Deus foram para o deserto? Eu vou citar alguns para você lembrar. Abraão foi para onde? Deserto. Isaac, deserto. Jacó foi para o deserto. Josué, deserto. Moisés, deserto. Jesus, deserto. Davi, deserto. E Elias, deserto. Será que você é melhor do que esses aqui? Você não pode ir para o deserto? Será que você não pode passar por dificuldade? Será que Deus não pode colocar você na prova? Não. Você é melhor que esses aqui. Aproveite esse domingo, essa noite, para você fazer um exame na sua consciência. Será que esses homens que o pastor citou são melhores ou piores do que eu? Será que eu sou melhor do que algum desses nomes que ele citou aí? Você já observou que o próprio povo escolhido de Deus também foi para o deserto? Ficaram 40 anos no deserto. Aí você não pode ir ficar nem um dia lá, não. Aí quando Deus te dá uma prova, você começa a achar ruim. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, a gente tem que andar de glória em glória.
Há outro texto que Paulo vai nos ensinar que é profundo. Você precisa ter caminhada com Deus para você aprender a lidar com essa parte da Bíblia, que diz assim: em tudo dai graças. Aí você está sofrendo, está sendo acusado, está faltando algo para você, e aí você começa a perder a sua fé. Que fé é essa que você tem? A sua fé é rasinha? Ou você tem uma fé, como a Bíblia ensina, que começa como água nos artelhos, depois vai para o joelho, depois vai para a cintura, depois vai para o peito, depois vem para a altura da boca até passar por cima da cabeça. Qual é o tamanho de sua fé? Você consegue medir a sua fé hoje? Ou na primeira luta você já começa a querer cair, achar que Deus te abandonou, achar que tudo deu errado, que agora vai dar tudo errado? É assim que você é? E quando aquele povo estava no deserto, olhava para um lado e para o outro, só tinha sol, areia e pedra. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Faltou alguma coisa para eles? Não. Eles adoeciam? Não. Ué? Então, para que você está preocupado? Verdade. Por que você está preocupado? Você está preocupado por quê? Faltou alguma coisa? Não. Deus deixou faltar água para eles? Não. Deixou faltar comida? Não. Quem aqui se acha como escolhido de Deus ou escolhido de Deus? Levanta a mão para mim. Aquele povo também era escolhido de Deus. Como é que eles passaram pelo deserto e sofreram? Está entendendo? Eles também eram escolhidos de Deus, separados de Deus, eram povo de Deus, mas eles também sofreram. Aí você não pode sofrer. Oh, glória. Algum dia, se você escutou isso da boca de um pastor, ele é um herege, porque Jesus nunca disse que nós teríamos o melhor aqui. Ele disse o seguinte: eu vou subir e vou preparar-vos um lugar e virei buscar vocês. Aí ele disse: se você estiver morto, eu te ressuscito. Se você estiver vivo, eu transformo o seu corpo e levo comigo. É isso que Jesus prometeu. E ele disse mais: no mundo tereis só alegria, farra, carrão. É isso que está na Bíblia? Na minha Bíblia não está isso não. Está escrito o quê? No mundo tereis aflições. Tereis dor, tereis sofrimento, tereis tristeza, tereis medo, tereis insegurança. É isso que está na Bíblia. Na minha Bíblia está escrito isso. Glória a Deus, glória a Deus. Se está escrito isso, é porque isso faz parte do processo. Sabe, o grande problema do ser humano é que quando Deus coloca ele no processo, ele começa a pular igual cabrito. E é na hora que ele tinha que ficar igual ovelha. Jesus foi para a cruz gritando, chateado. Não. A Bíblia diz o quê? O profeta vai dizer que ele foi como ovelha muda. E aí, quando vem a primeira tristeza, você começa a pular, reclamar. Ei, alô, se liga. Você está lendo a Bíblia que não é a minha Bíblia. Você está lendo outra Bíblia. Você sabia que o apóstolo Paulo também, antes de vir a ser o apóstolo Paulo que você conhece, ele ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, sozinho. Sabia? Está na Bíblia aí. 3 anos e meio, sozinho, sem ninguém, só ele e Deus. Sabe por quê? Deus estava ensinando para ele. Tanto é verdade que quando ele fala da ceia, ele fala o quê? Que eu recebi do Senhor. Então quem ensinou para ele ceia foi o Senhor. Onde? No deserto. Está no deserto da Arábia. Irmãos, você sabia que o livro de Números, esse livro que está aí no início da sua Bíblia, na Torá, na parte do Antigo Testamento da sua Bíblia aí, sabia que esse livro chama Beidar? Sabe o que significa esse nome em hebraico? No deserto. Então essa palavra Números que está aí, lá no original da Torá, não é números, é no deserto. Deus faz questão de deixar até um livro falando do período do deserto.
de tão importante que o deserto é na nossa vida. Ou vocês acham que eu também nunca passei no deserto? Ou como passei? A palavra deserto em hebraico é midbar. Você também, já que citaram aqui, Jesus também passou pelo deserto. Mas ele não era o Filho de Deus? Ele acaba de ser batizado. Jesus falou assim: esse aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí ele termina dali, Deus manda ele para onde? No deserto. Passou 40 dias e 40 noites no deserto e ainda teve que no final enfrentar quem? Ele mesmo. O diabo chegou e começou a oferecer as bandejas para ele. Eu te dou tudo isso aí, você quer não? E a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: o Espírito levou Jesus para o deserto. Sabe por quê? Porque ele iria iniciar o ministério dele depois que ele saísse do deserto. Sabe por quê? Quando Deus quer te dar algo grande, ele primeiro te leva para o deserto. É verdade. Primeiro ele te coloca no deserto. Depois ele te dá, porque ele quer testar você, se você vai suportar a responsabilidade ou o ministério ou algo que ele quer entregar nas suas mãos. Amém? Amém. Estão ligados aí? Liga no canal 3 aí. Amados, você crê que Deus preparou algo para você fazer? Amém. Eu creio. Eu creio. Mesmo que você não entenda, o deserto é um processo na nossa caminhada que permite que Deus libere o entendimento das poderosas chaves espirituais para te fazer enxergar mais claramente a sua própria identidade, o seu DNA e o seu propósito. Tem tanta gente que anda e não entende propósito, porque para entender propósito, primeiro você tem que aceitar o deserto. Para entender propósito, você tem que entender o seu DNA primeiro. Então, o grande encontro que Moisés teve foi com ele mesmo. Para entender quem era ele. O grande encontro que Abraão teve foi primeiro com ele mesmo. Ele aprendeu a ser obediente a Deus, a escutar a voz de Deus. A mesma coisa aconteceu com Jacó, que até lutou com o anjo. Para quê? Ele estava, na verdade, buscando o quê? Ele mesmo. Quem sou eu? Quando ele descobre, Deus muda o nome dele. Quem sabe o nome dele depois? Israel. Deus só deu um novo nome para ele quando ele descobriu quem ele era e qual era o propósito dele. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nossa, ninguém levanta a mão, só eu aqui. Meu Deus, irmão. Se você não sabe, irmão, ora a Deus para ele te dar o propósito. Que eu queria falar assim: alguém sabe qual é o propósito de Deus? E ia levantar várias mãos aqui. Eu sei qual é o meu propósito. Estou cumprindo o meu. E Deus me fez largar tudo para cumprir esse propósito dele aqui. Cuidar de vocês. Esse é o meu propósito. Será que só eu que descobri o propósito aqui nessa igreja até agora? Propósito, irmão, você tem que buscar ele. Você tem que pedir a Deus para te orientar e te dar um propósito. Seu propósito pode ser você ser um grande empresário. Seu propósito pode ser você ser, um médico, um advogado, um paramédico, um radialista, um fotógrafo, um grande eletricista. Agora, quando você entendeu o propósito, aí você fica nele. Entendeu? Tem gente que Deus chama só para ser provedor da obra. Ele vai dar a ele prosperidade para prover. Sim, irmão, é assim que Deus é. Quer prova? José de Arimateia. Deus fez o que com ele? Usou o recurso dele para ajudar no ministério de Jesus. E ele era judeu. Ele era um dos principais da sinagoga. Mas Deus falou: é você que eu quero, José. Você vai botar uma ajuda financeira no ministério de Jesus. Joana também. Joana. Suzana. Suzana. A mulherada, meu amigo, era ofertante no ministério de Jesus. Está aí na Bíblia.
Para qual era o propósito dessas mulheres? Ajudar financeiramente Jesus. Elas eram provedoras de Jesus. Entendeu? Então qual é o seu propósito? Você precisa descobrir. O que você é para Deus? Para que Deus te levantou? Ou você está aqui para não cumprir nada para Ele? Muita gente está cumprindo e não sabe. Exatamente. E há muita gente que já está cumprindo o propósito, só que não entendeu ainda. Ainda está procurando. Será que é isso, meu Deus? Será? O que eu sou? Deus às vezes já deu o direcionamento, ela não entendeu ainda. Se liguem. E a melhor coisa do mundo é quando a gente entende o propósito. Porque aí, meu pai falava uma coisa comigo muito interessante. Meu filho, arranja um lugar onde você ame, que você nunca mais vai trabalhar na vida. Sabia que quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha. A gente faz com prazer e alegria. Então arranje algo que você realmente ame fazer, você nunca mais vai trabalhar na vida. Porque quando a gente está trabalhando, a gente fica reclamando. Ai meu Deus, está cheio demais. Nossa, mas está lotado. Meu Deus, não está... Cara, se você está reclamando, você ainda não encontrou seu propósito. Isso é igual o pastor que fica reclamando de ovelha. Eu tenho aqui 60 ovelhas. Eu conheço cada uma delas. Sim, eu conheço. Eu conheço até pelo olhar, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas olhando para elas. Não precisa falar nada, eu sei. Sim, irmãos, eu sei. Eu conheço elas. Eu já conheço todo mundo. Você sabe por que a gente vive aqui em amor e comunhão? Primeiro, pela postura do pastor, que tem esse chamado desde quando começou a ser. Segundo, é porque eu incentivo esse amor e comunhão. Eu incentivo. Terceiro, é porque nós aprendemos que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos conviver com as pessoas como elas são. Elas nunca vão ser como você quer. Elas são o que elas são. Elas não vão mudar. Eu sei cada uma aqui. Quando a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. Sim, eu sei. Por quê? Porque são 7 anos de convivência. E cada um aqui é diferente. Ninguém aqui é igual. Todo mundo tem um ladinho aqui específico. Todo mundo. Eu tenho que tratar cada um do seu jeito. E a gente ainda assim erra, mas eu erro bem menos agora, porque eu já conheço como é que funciona cada um aqui. Eu conheço aqui quem gosta de orar, quem gosta de interceder, quem gosta de jejuar, quem gosta de reclamar. Sim, conheço. Sim, temos também. Eu conheço aqui quem tem fé, quem a fé dele ainda não é uma fé completa, eu conheço todos. Eu conheço aqueles que mandam mensagem para mim só para... Tem um negócio lá no vídeo que você mandou ouvir, meu pastor! Eu conheço. Ele está precisando só de uma palavrinha do pastor. Como eu já conheço, eu dou a palavrinha para ele. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço o Heriberto quando ele me manda o áudio. Eu já sei que eu tenho que responder. Às vezes é 11 horas da noite eu respondo porque ele precisa de ouvir a minha voz. Sim, irmão, mas eu não fico chateado. Ele é assim. Ele é assim. Eu tenho ovelha aqui que eu tenho que dar umas curtidinhas, umas coisas dele, sabe? Aí ele bota a mãozinha. Ele já sabe que eu estou de olho. Sim, sim. Cada um é de um jeito. Só que eu amo todos do jeito que vocês são. Sim, todos. Cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito. E Deus é assim. Ele também te ama do jeito que você é. Você não precisa mudar nada. Do jeito que você é, Ele te ama. A única coisa que Ele vai exigir de você é que você
caminhe em direção a Ele. E quem caminha em direção a Ele, cumpre aquilo que a pastora falou lá no primeiro texto. Santifica. Você não quer mais pecar. Você não quer pecar por sua causa, você não quer pecar por causa de Deus. Você não quer mais pecar, eu não quero mais desagradar a Deus. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus e não aos homens. Então por isso que eu não fico com nada que te use costume. Ah, irmão, não usa roupa, não sei o quê. Não. Quem tem que falar isso com você é Deus, não sou eu. Sim. Às vezes igual a pastora brincou com a amada que chegou ali com aquela saiona. Quem tem que dizer para ela se tem que usar saiona ou não é Deus, não sou eu não. Agora, se Deus falar com ela, né, porque ela está buscando a santificação. E todos aqueles que buscam a santificação, Deus fala com a gente. Tá? Sabe por quê, irmãos? Porque há um código de Deus na sua vida que Ele mesmo revela depois que você tem uma conversão genuína. Olha a palavra que eu estou usando. Genuína. A genuína, ela começa a fazer uma transformação dentro de você. Você não quer mais fazer as coisas do passado. Você não quer. Sabe? Você não se agrada mais disso. E aí você começa a restaurar a sua vida. Aí você restaura o seu casamento, você restaura a sua vida empresarial, você restaura a sua vida no trabalho, você começa a ser exemplo para as outras pessoas. Há uma obra para você fazer na terra para o Senhor, preparada por Ele, para Ele. Eu vou dar a prova para vocês. Efésios, capítulo 2, verso 10, vai dizer assim, ó, olha a profundidade desse texto. Talvez você tenha lido esse texto aí de qualquer jeito. Presta atenção no que Deus está falando. Ele diz assim, ó, porque somos feitura sua. Quem te fez? Deus. Tem consciência disso? Tem muita gente que não tem consciência que Deus fez você. Então, enquanto você não adquire essa consciência, que é o DNA de Deus, que o DNA de Deus está dentro de você, você não entende esse texto aí. E ele diz mais, criados em Cristo Jesus para más obras. É isso que está escrito ali? Boas obras. Então você foi criado para fazer coisas boas. Não é para fazer coisa errada. Não é para matar, nem roubar, nem levantar falso testemunho, nem fofocar. Não é para isso. Por isso que os 10 mandamentos, para mim, é muito fácil de cumprir os 10 mandamentos. Por que eu não cumpro? Claro, é fácil. Para quem é cristão, é fácil de cumprir. E aí ele diz, as quais, quem preparou? Deus. Deus preparou. Quem preparou então o seu caminho? Deus, porque Ele preparou para que você andasse nele. Você pode até não querer andar, mas o caminho está pronto para você. Amém? Amém. Então, meus irmãos, é o acesso que libera o propósito de Deus. Se liga? Ah, qual é o meu propósito? É o acesso que libera o propósito. Cada um de nós precisa acessar essas chaves espirituais na glória, lá na glória, para cumprir os propósitos de Deus aqui. Pegou? Onde eu acesso o propósito? É lá, não é aqui. É na glória. Não é no chão. Não é na terra, é na glória. Está pegando? Ah, pastor, eu preciso entender qual é o meu propósito. Tem que buscar onde? Deus. Em Deus. Porque se você é feitura dele, preparado para andar segundo o propósito dele, então onde está o propósito? Está na igreja? Não, está nele. É essa paternidade que as pessoas demoram a entender. Só quando você entende essa paternidade de Deus, é que você acerta a sua vida espiritual. Tudo é por Ele, para Ele e por causa dele. Ele é quem? É o Pai. Por isso que Jesus falava assim, eu vim para cumprir a vontade de quem? Pai. Do meu Pai. Oi, alô? Isso aqui é profundo, hein? Se liga no que eu estou pregando aqui. Isso aqui é a chave para você entender muita coisa na sua vida. Esses propósitos precisam se manifestar então onde? Na minha vida pessoal. Na minha vida emocional. Na minha vida ministerial. Na minha vida profissional.
na minha vida familiar e na minha vida financeira. Então, quando eu ajusto o foco no propósito, aí as outras coisas começam a fluir. Aí acontece uma coisa que os americanos chamam de flow, muito utilizada aí na gestão. Flow o que? É a fluidez, a coisa começa a fluir naturalmente. Alô, estão pegando? Amém. Amém. Isso tudo é resultado de uma coisa: vida espiritual abundante em Deus. Quanto mais abundância em Deus, quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você faz para Deus, mais Ele te responde aqui embaixo. Alô? Eu não estou falando de flor, é igual um rio. O rio de Deus está lá em cima. Aí você começa a obedecer Ele. Aí primeiro vem um filetinho de água. Aí Deus fica olhando. Aí você obedece mais um pouquinho. Aí Ele abre um pouquinho mais. Vira um rio maior. Aí, na medida que você é obediente a Ele, aquele rio que Jesus fala, fluirão de dentro de você o quê? Rios, é até no plural, rios de água viva. Qual o tamanho do rio que está fluindo aí? Entendeu? Então, na medida que o rio flui, eu largo as coisas do mundo e passo a amar as coisas de Deus. Quando que essa abundância vem? Quando cumprimos os desígnios de Deus em nossa vida. Cumprimos esses códigos sobrenaturais que Ele nos preparou de antemão lá no céu, lá na eternidade, para realizarmos aqui. Eu sempre falo, quem que me trouxe para a Brusque? Deus. Por causa de quê? Por causa de vocês. Ai, mas tem tanto pastor aqui. Nossa, tem um monte de igreja, um monte de pastor. Mas qual o pastor que Deus escolheu para acessar a vida do Heriberto? Eu. Não foi eu que escolhi ele, não. Deus escolheu eu para ele e ele para mim. Pegou? Leandro. Quem te escolheu? Como é que foi? Qual o pastor que Deus escolheu para você? Primeira vez já foi amor à primeira vista, acabou, nunca mais amor. O Leandro está comigo desde a primeira vez que me encontrou. Nunca mais. Pastor, eu gosto dele, cadê ele? Entendeu? Desde a primeira vez que ele foi na minha casa, a igreja nem existia, ainda era um grupo de oração. Desde o primeiro dia, ele nunca mais abandonou a igreja. Está aí há 7 anos. Glória a Deus, já tem a volta de Cristo. Por quê? Porque é o propósito. Deus escolheu, foi eu para pastorear ele. E ele para ser minha ovelha. Pegou? Amém. É assim que Deus faz. Então, meus amados e amadas, esse alinhamento com Deus é que abre as portas aqui na terra. Quanto mais alinhado você tiver com Deus, mais as coisas aqui se ajustam. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, que um dia eu falei com ele assim, olha, se liga que Deus quer que você seja provedor. Quanto mais ele alinhar isso no propósito dele, mais Deus vai abrir porta para ele. Porque assim funciona. Vocês estão entendendo? É o chamado de Deus para ele. Qual é o meu propósito? Seu propósito é ser provedor. Tá, pegou, então começa a cumprir. Se você não cumpre, as coisas não vêm. E o rio? Aí fica uns filetinhos de água, aí vem, daqui a pouco Deus fecha a torneira de novo. Meu Deus, secou, pastor. O que houve, vai? Você não está chamado? Deus já não te avisou? Você não confia nele, não? Você não crê nele? Então faça a vontade dele. Não é a vontade minha nem de ninguém, é a vontade dele. Alô? Amém. Alô? Alô? É assim. Então é preciso haver o alinhamento entre céu e terra. Alinhou céu e terra, começa a fluir. Começa a fluir, primeiro vem um filete, depois aumenta um pouquinho, depois aumenta um pouquinho. Depende do tamanho da sua fidelidade com ele. Eu acho muito bonito quando eu encontro na rua os caras assim, Deus é fiel. Aí eu penso, será que ele é fiel com Deus? Porque é bonito colocar no carro, né? O carro é lindo, né? Mas será que a pessoa é com Deus? Ou aquilo ali é apenas mais um adesivo que se coloca?
Ou igual aquelas Bíblias que a gente chega na casa das pessoas, está no Salmo 91, ela está até amarela. Faz anos que ele está parado ali naquele lugar. Ele nunca folheou a Bíblia, nunca leu, só lê. Fica ali como se fosse um mantra, né? Então, meus amados, Deus te deu uma identidade espiritual. O que Deus nos ensina no deserto? Primeira coisa, é a nossa identidade original nele. E a prova disso é quando o apóstolo Paulo nos revela isso lá em Efésios. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Efésios 1, 3 até o versículo 6. Presta atenção nesse modo aí. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, está falando que há algumas aí? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Onde está a bênção? Se liga, irmão, a bênção está onde? Está lá em cima. Eu estou pregando isso aqui, essa é a chave. A bênção não está aqui, a bênção está lá. Se liga. Eu estou provando biblicamente, porque tem gente que acha que a bênção está aqui embaixo. Não está. Nos lugares celestiais, em quem? Quem tem a chave da bênção? Cristo, que está assentado à direita do Pai, porque Ele nos comprou por um alto preço. Lembra? Você foi comprado por um alto preço. Quem te comprou? Jesus. É claro que isso é uma figura de linguagem, mas não foi Ele que deu a vida por você? Ele não disse: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu, ele te comprou pelo preço da vida dele. Então ele tem esse direito legal diante de Deus. Então o que acontece? Como também nos elegeu nele, olha o manto. Quando é que ele te elegeu? Antes da fundação do mundo. Então, antes que você viesse para essa terra, Deus já tinha feito a sua eleição. E aí ele continua dizendo: para que fôssemos o quê? Deus te elegeu para que você fosse um ladrão, bandido. É isso que está escrito aí? Não, filho. Santos, olha a santificação aí. Irrepreensíveis. Ou seja, para que quando Deus olhar para você, Ele não veja em você coisas que Ele não goste. E Ele diz mais: em quê? Em ódio, que está escrito aí? Em amor. Porque quem é que amou a gente primeiro? O próprio Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Ele te amou de tal modo que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pegou? E aí ele vai dizer mais, e nos predestinou, ou seja, nos escolheu para filhos adotivos em quem? Em Cristo Jesus. Para si mesmo. Segundo o beneplácito sua vontade. A vontade de quem é minha, não é dele. Por isso que eu falo, a gente, não existe esse negócio assim, aceita Jesus aí. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Se você é de Cristo, o Espírito Santo vai até dentro do seu coração e falar assim: venha e volte para o lugar onde você tem que estar, que é na presença de Deus. Olha aí o texto, irmão, só não entende quem não está ligado. Então eu preciso ficar aqui ligando. Ô irmão, aceita Jesus? Não, eu tenho que pregar a palavra. E quem tiver sido tocado pela palavra, o que ele tem que fazer? Confessar Jesus com a sua própria boca. Foi o que fez ali o Victor. Ele não fez aqui na igreja, mas fez lá na sala pequena. Alguém forçou ele? Não. Amados, alguém forçou você a confessar Jesus? Você sentiu no seu coração? E você, Victor, a mesma coisa? Você sentiu no seu coração? Entendeu? Pastor ficou aqui: ô Victor, vem cá na frente, senão você vai para o inferno. Não, não precisa disso não.
Deus toca nos escolhidos e os escolhidos falam assim: chegou meu dia, agora é hoje, eu vou lá. Porque confessar Jesus é obrigatório. Não foi eu que escrevi na Bíblia, foi o próprio Jesus que colocou lá. A única coisa que a gente exige aqui é que você confesse Jesus, porque é isso que a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é essa. E diz mais: para quê? Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não vos glorieis. Porque se não for assim, você fica se gloriando. Olha, igual eu, pastor, já batizei, sei lá, mais de 1000 pessoas. Não, já batizei mais de 1000 pessoas. Nada, isso não vale nada. O que vale é eu estar salvo. Amém? Amém. Você pode tomar posse da sua identidade nessa noite. Quem entendeu a identidade aqui? Amém. Entendeu? Tomou posse da sua identidade? Amém. Qual é a sua identidade? Ser servo ou servo de Deus para agradar a Ele. E se você estiver agradando a Ele, você fica na igreja. Por isso que não precisa ficar falando assim: irmão, vai para a igreja, fica na igreja. Não, irmão, quem é de Deus fica na igreja. É verdade. Porque ele sabe que a igreja não salva, mas a igreja é um lugar onde se reúne os salvos. Para agradar a quem? Ao pastor, é isso? Não, é para agradar a Deus. O culto, a Bíblia diz que o culto seja racional e agradável a Deus. O culto tem que ser para agradar a Deus. Você não tem aqui, irmã nem irmão, vim aqui para me agradar. Não, longe disso. Adore a Deus, agrade a Deus, escute a palavra de Deus. Isso para você que está sentado aí, ó, lembra de uma coisa: Jesus também fazia como vocês. Muitas vezes Jesus ficava na sinagoga sentado escutando o pregador pregar. E todo sábado numa sinagoga judaica, e ele frequentava a sinagoga, havia um rabino que pregava a palavra. Alô? Amém. Se Jesus fazia, você pode fazer também? Entendeu bem? Eu não faço, Jesus não fazia. Jesus fazia, tá? Ele também ficava sentadinho na sinagoga. E nem era cadeira bonita igual essa aí não, tá? Estofada não. Era pedaço de pau. Não tinha isso aí lá na época, né? Ou era feita de barro, né? Aqueles negócios assim, aqueles bancos feitos de barro, ou então era de madeira. Ou no chão. Você ainda está bem, irmão? Você está sentado numa cadeira aí, estofada? Com ar-condicionado. Está com ar-condicionado aí, ó, você está Não reclamando leva que... chuva, não leva sol. Pois é. E lembra quando Jesus pregava, as pessoas ficavam sentadas no chão? Amém? Tomou posse da sua identidade? Amém. Então, quem tomou posse da identidade pode cear com Jesus. Quero lembrar que a ceia não é da Shekinah. Não, a Shekinah não tem poder para fazer ceia. A ceia de quem?